Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Rumo à Excelência, onde discutimos assuntos sobre liderança, empreendedorismo, cultura e pessoas. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhar vocês durante essa jornada. Antes de darmos início ao episódio, gostaria de fazer um agradecimento especial à Captas, consultoria de recrutamento e seleção, por acreditar e investir no nosso projeto. No episódio de hoje vamos discutir sobre rodadas de investimento nas empresas. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial. Ele que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, CEO da Omnicar há 4 anos, empresa investida pelo Grupo F Câmara, onde que desde o início, sob sua gestão, multiplicou por 5 o faturamento da empresa. No ano de 2023 tiveram um crescimento de 200% e agora para o ano de 2024 planejam triplicar o resultado de 2023. Além disso, acabaram de ter uma rodada de investimento onde captaram alguns milhões de reais e eu tenho um prazer enorme de tê-lo como um amigo pessoal. Matheus Pedrali, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Matheus, me conta um pouquinho exatamente o que a Omnicar faz, como que é o trabalho de vocês? Hoje a gente está inserido dentro de um contexto onde a gente transforma negócios digitais em marketplaces. Então, basicamente, a gente possibilita uma loja virtual a vender produtos de outros vendedores. Então, utilizando essa de uma estratégia de complementaridade de catálogo, que catálogo basicamente é produtos. Então, hoje na prática, e a nossa proposta de valor ali, quando a gente olha para o nosso modelo de negócio, ela está muito vinculada ao tráfego, ao que é o e-commerce hoje no Brasil. Então, dentro disso, né, acho que como um espectro ainda adicional, a omnicanalidade ela está também inserida dentro desse contexto. Então, acho que hoje, de forma bem objetiva, acho que a gente vai falar um pouco mais na sequência, mas o nosso negócio é a construção de marketplaces. Hoje a gente tem grandes clientes, então acho que trazendo alguns exemplos aqui para tangibilizar, Lojas Amaro, Marisa, Pernambucanas, então são alguns caras que fazem parte hoje do nosso portfólio. Que legal. E aí, por que as empresas estão começando a investir cada vez mais em marketplace e até antes, o que é um marketplace para quem não conhece o termo? Legal. Primeiro, acho que respondendo na segunda pergunta ali, fazendo de trás para frente, o modelo de negócio de marketplace é você possibilitar vendedores a venderem outros produtos dentro da sua loja. Então, de forma bem objetiva, acho que aqui toda a turma, né, que está nos assistindo já deve ter, até mesmo você, a experiência de comprar em algum grande marketplace, como Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre. E quando você entra para realizar uma compra, você deve notar que aparece vendido, entregue por. Perfeito. Então, que é um outro vendedor vendendo através daquele canal. As marcas, hoje, grandes marcas, como eu comentei anteriormente, Marisa, Lojas Amaro, Pernambucanas, ela vem aderindo a esse modelo de negócio do que a gente chama, né, que é conhecido por, e a gente chama de marketplace de nicho, que é você trazer outros produtos que tenham fit com a sua marca, que também seriam objeto de interesse do seu cliente. Então, né, de forma objetiva, hoje você é muito forte vendendo um determinado produto, um determinado SKU, por exemplo, uma roupa, uma camiseta. Por que não a pessoa que está indo comprar a camiseta no seu site também comprar, sei lá, um outro produto que esteja vinculado ao fit com a sua marca? Então, um calção, ou até mesmo outra categoria, como um produto pet, um produto de beleza. E aí você tem duas formas de fazer isso. Uma vez que o seu cliente tenha a probabilidade, né, teria o interesse de comprar, você pode produzir ou comprar, estocar e vender. Ou, né, eu acho que uma segunda possibilidade é você colocar um outro vendedor que já tem aquele produto, que já vende aquele produto, que já entrega aquele produto, utilizar o seu canal de vendas para esse fim. O grande motivador né, por que as marcas estão aderindo cada vez mais a esse modelo de negócio de marketplace, está muito vinculado ao custo de aquisição de clientes e ao desafio que a gente tem macroeconômico de custo de capital. Então o Brasil ele, né, tem seus ciclos financeiros, a gente está passando por um ciclo um pouco mais alto, que acaba trazendo um custo de capital alto para as marcas. Então, para você comprar, ou para você produzir, estocar e vender, isso demanda capital. Então, o dinheiro está mais caro, o acesso a dinheiro está mais caro, então está fazendo cada vez mais sentido você usar o seu tráfego, o seu canal, o CAC que já está posto ali, porque você já está trazendo cliente para comprar e, cara, ele aumenta a cesta dele de produtos, cresce o ticket médio, aumenta a LTV, melhora a experiência do cliente, né? Porque até então ele tem que entrar em 10, alguns diversos sites para comprar um produto. Agora ele entra no mesmo site, que é um pouco da proposta de valor do marketplace. E aí os marketplaces de nicho, eles acabam por ser o cara especialista naquela categoria, naquelas categorias específicas. Eu mesmo sou suspeito. Então, às vezes eu tenho preguiça
de entrar em diversos sites para comprar diversos produtos. Eu prefiro entrar num site que tem uma gama maior de produtos e eu posso fazer um carrinho só, fechar uma compra, passar uma vez só no cartão. Perfeito. E resolver. Perfeito. Esse é o grande valor, né? Esse é o grande valor do negócio. E aí, dentro desse modelo de negócio, né, do que a gente chama de marketplacing, que é você construir o seu marketplace proprietário. Então, a gente possibilita as marcas a venderem produtos de outros clientes, de outros sellers. E aí, existem 3 segmentos principais que a gente atua. O B2C, que é o business to client, que é do negócio para o cliente final. Então, esse é o modelo Amaro, Pernambucanas, Marisa, Panvel, Pague Menos. Existe o segmento do que a gente entende como B2B, que é o business to business, que é de negócio para negócio. Então, é como você fazer também, construir esse modelo de negócio pro cara que é B2B, pro cara que vende de empresas para empresas. Perfeito. Então, que também faz bastante sentido e cada vez mais está sendo aderido lá fora, e aqui no Brasil vai ser uma próxima onda que a gente aposta bastante como empresa. E o D2C, que é o Direct to Consumer, que é o direto ao consumidor final. Então, é a indústria construindo o seu marketplace para acessar diretamente o consumidor final. E aqui tem diversos exemplos, Electrolux, CIMED, que é nosso cliente. Então, são modelos de negócio que vêm sendo cada vez mais aderidos pelas marcas. Então, a gente está inserido dentro desses 3 segmentos. Hoje, nossos produtos, as nossas soluções atendem essas 3 principais segmentos aí do mercado. Que legal. E, Matheus, a Unical hoje no mercado tem uma expressão bem grande no cenário nacional e agora vocês também estão expandindo para o internacional. Me conta um pouco da sua trajetória, porque chegar num cargo de liderança é o que muitas pessoas querem, muitos almejam se tornar CEO de uma empresa. Perfeito. Mas é muito difícil esse caminho. O que te fez chegar aqui? Quais foram os seus diferenciais? Resume para o pessoal um pouquinho do seu trajeto. Eu acho que um ponto que eu sempre... Quando eu sou questionado, até mesmo em conversas, quando até as pessoas me questionam, né, sobre como eu cheguei até aqui, quais são... Eu sou mais inteligente, sou mais... acho que eu não sou nenhum desses, né? O que eu tenho muito e o que eu vejo assim que é comum dentre os empreendedores que, né, passaram pela mesma jornada que eu, é o de você ter muita vontade. Então, acho que a vontade e você ter muita aceitabilidade ali ao risco. Então, eu sempre... Acho que a primeira frase assim que eu sempre digo, cara, tenho certeza que muita gente que está aqui ou que me conhece não estaria disposto a correr os mesmos riscos que eu corri ao longo da minha trajetória. Então, a gente está vendo hoje uma foto do Matheus, da Unical, mas tem um vídeo. Esse vídeo ele não é necessariamente tão bonito. Então, tem muitas... eu brinco também que, cara, assim, a vida de empreendedor, principalmente no Brasil, né, que a gente sabe o desafio que existe um desafio adicional. Existe muita oportunidade, então acho que são duas vertentes ali. Existem muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo é um desafio pelas características que a gente tem de país. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a empreender, quando a gente começa a entrar, quando a gente começa a desenvolver, né? Quando a gente começa a se desenvolver aqui no Brasil, eu acho que a primeira percepção assim, é que, cara, é uma montanha-russa de emoções. Então... eu brinco que num dia a gente tá... Cara, vou virar o Bill Gates, né, o próximo Elon Musk, e no dia seguinte a gente tá atualizando o currículo e, cara, tentando buscar, cara, o que eu vou fazer para pagar o aluguel do próximo mês, como é que eu vou me sustentar aqui em São Paulo. Então, essa é um pouco do que eu vejo assim. Então, eu acho que é legal a gente olhar sempre para a foto. Então, as pessoas que têm sucesso, com certeza passaram também por momentos difíceis, de muita resiliência, que aí acho que é onde está o grande ponto, né? O cara que está disposto a isso, o cara que consegue sair dessa, sabe? Ter essa resiliência para dar esse próximo passo, acho que é um grande diferencial, eu vejo isso em mim. E uma outra vertente importante, que é a que eu venho estudando nos últimos meses e anos, por mais curioso e mais maluco assim, que pareça ser até o que eu contaria, né? O que eu faria de diferente lá atrás, o que eu contaria para o Matheus de 10 anos atrás, o que eu sugeriria, né? É de estudar filosofia. Então, e aí estudar filosofia para se autoconhecer. Então, a característica de você se conhecer, saber suas fortalezas, suas fraquezas, entender ali quais são os seus principais... Aonde que você agrega mais valor, onde que você entrega mais valor, onde estão as suas... onde você se auto-sabota. Porque isso é natural do ser humano, então a gente se auto-sabota. Então, quando você começa a entender quais são essas alavancas,
as coisas começam a se tornar mais fluidas. Então acho que essa é um pouco do que eu vejo assim com relação à minha pessoa, com relação à minha história até aqui. Isso é legal, porque o autoconhecimento vai te drivar para saber quais riscos você pode tomar. E quanto mais maduro a gente vai ficando e mais autoconhecimento a gente costuma tomar riscos melhores. A gente até brinca que quando você tem 20 anos, homens inclusive vivem menos do que mulheres por causa de tomadas de riscos péssimas. E a gente está numa mesa de bar e alguém aposta, duvido que você pula daqui para o outro prédio. E aí você vira e fala assim, aposta o quê? Uma cerveja. E a pessoa tenta fazer, só que a perda é muito grande, você está perdendo a sua vida. O ganho é uma cerveja, né? De 10, 15 reais. Perfeito. E aí, quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai tomando riscos mais importantes para a vida. Riscos que se você perder, você tem a tendência a perder um pouco menos, mas se você ganha, aí você explode. Aí, de fato, você alavanca e muda o patamar da sua vida. Né? E tem uma questão de pessoas, porque a gente não faz nada sozinho. Então, quando você se autoconhece, você se torna uma pessoa melhor e, como consequência, um líder melhor e você consegue estruturalmente conectar as coisas na sua cabeça de uma forma diferente. Então, quando antes você, às vezes, tinha uma leitura de cenário ou você tinha um entendimento sobre as coisas muito superficial, quando você começa a entender mais sobre você mesmo, é como se abrisse a sua cabeça, assim, como se tudo se tornasse mais simples, mais amplo. Então, acho que eu vejo que essa é uma, até como sugestão aqui para todos, cara, eu gosto muito de estoicismo, né, que é uma linha que eu venho conhecendo cada vez mais, estudando. Cara, sugiro para todos aí entenderem e estudarem um pouco sobre esse negócio que vai mudar a sua vida, assim, mudou minha vida. Então, vejo que muito o reflexo do que eu sou hoje, de onde eu estou, está diretamente ligado a isso. Eu acho que um outro que eu não posso esquecer, que é o que eu utilizo, a gente estava comentando, né, falando agora há pouco ali antes de começar, sobre mentoria, né, sobre ter bons mentores. Então, nos Estados Unidos, lá fora, é muito comum isso, né, você ter pessoas, referências que já fizeram. Então, cara, eu quero construir um negócio de R$1 bilhão. É um pouco do propósito de vida, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas... Cara, eu vou falar com alguém que já fez, porque, cara, ele vai me dar o caminho das pedras, esse é um cara que vai trazer muito conhecimento para mim, muito mais do que um mentor, um cara que não tenha feito, sabe? Então, eu gosto muito dessa vertente, assim, de você buscar bons mentores. Sempre tive ao longo da minha trajetória, acho que meu primeiro exercício, né? Assim, meu primeiro mentor foi lá na Estônia ainda, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a minha história. Foi o Thiago Piau que trouxe essa... Então, cara, tive muito contato e, cara, ali eu consegui esticar, assim, a nível de conhecimento, alguns anos em um período de poucas semanas, assim. Questão de aprendizado, de ver como faz, de entender como que você se comporta, como que funciona uma estrutura empresarial. Então, isso me ajudou muito a ser o que eu sou hoje e a construir o que a gente construiu até aqui com a Minicar. Ainda tem muito a ser construído, né, cara? Acho que eu diria que estamos ainda... Eu sempre brinco que é o primeiro dia, né? O day one. Então, eu acho que a gente ainda está no day one, cara, tem muito ainda a se fazer. Não acredito, não considero, assim, eu como uma pessoa de... Acho que até esse é um outro ponto que me questionam bastante sobre sucesso. Não vejo que essa é não acredito que eu tenha isso hoje. Os dois pontos, cara, eu tomei muito risco até aqui, tenho muita vontade, tenho um propósito de vida claro, sei o que eu quero para mim ao longo dos próximos anos. Então, essa clareza que eu comentei, cara, para mim é filosofia, assim. Te dá muita clareza, assim, sobre a vida. E, Matheus, parabéns pela captação que vocês tiveram. Fiquei muito feliz de ter a notícia com você. Mas muitas pessoas não entendem o que é uma rodada de captação, como que isso funciona, o que é investimento anjo, seed, série A, série B, como que isso funciona. Você consegue explicar um pouco para o pessoal, por favor? Legal. Vou tentar aqui... trazer a visão de como funciona, né, essa esteira. Existem algumas esteiras. Aqui a gente está inserido, né, vou falar um pouco com mais propriedade aqui, até que é onde eu estou, que é a trilha de VC, de Venture Capital, que é ali dentro de uma tradução livre, capital de risco. Então, basicamente, ali são investidores, né, fundos de investimento, que tem por trás ali LPs, que são outros investidores, que apostam, né, alocam uma parte do seu capital para investimento em empresas que têm um potencial de crescimento muito alto e, ao mesmo tempo, com grande risco. Por isso que, né, acho que a tradução ali acaba se auto-explicando, que é o negócio de capital de risco.
E dentro dessa trilha de Venture Capital, ela tem alguns milestones, algumas etapas que você pode ou não passar por. Até acho que aqui um parênteses, né, que as pessoas, né, olham isso como, cara, esse é o único jeito de você construir um negócio. Cara, de longe isso não é a única forma de construir um negócio. Acho que no Brasil o modelo de negócio, o VC, né, os fundos, né, de Venture Capital entraram no Brasil há pouco tempo, então é relativamente novo lá fora é muito mais maduro, quando a gente olha para os Estados Unidos, pelas características macroeconômicas. Aqui no Brasil, passamos por uma fase de muita liquidez, então, cara, estava todo mundo com muito apetite a tomar esse tipo de risco, então dinheiro de fora, muita gente aproveitou isso, muita gente quebrou a cara, né, das duas vertentes ali. Agora está sendo cada vez mais comum a gente ouvir falar sobre e ver na mídia, a empresa captou tantos milhões de reais e acho que, cara, não é necessariamente essa tão bela foto, que é legal de trazer assim, que por mais que às vezes aparente, cara, você captou, sei lá, 10, 15, 20 milhões de reais, 100 milhões de reais. Então, tem alguns pormenores ali que são legais de trazer que, cara, não necessariamente a pessoa pode olhar para que, cara, esse cara ficou rico, ganhou dinheiro, teve sucesso, o cara mandou bem. Cara, são trilhas ali. Essa trilha é longa. A trilha de Venture Capital ali, ela demora de 15 a 20 anos. Pode se antecipar? Pode, cara. Tem casos de sucesso? Tem. Tem muitos casos de insucesso também, né? Acho que eu sempre brinco que o cemitério ali dos fracassados, ele é silencioso, né? Então a gente não conhece os cases de sucesso porque a gente só vê os caras que deram certo. Então, e aí, voltando pro ponto ali com relação a como funciona essa trilha, então tem alguns estágios. Esses estágios eles podem variar ali de empresa para empresa. Tem o anjo, o pré-seed, o seed, o Series A, Series B, Series C. Ele vai até uma linha, uma jornada ali, até você realizar um grande evento de liquidez, seja um M&A estratégico ou uma abertura de capital para lhe dar liquidez para todos os sócios que entraram dentro dessa jornada. Todos os fundos que entram, né, todas as empresas que entram, investidores, sejam investidores pessoas físicas ou, enfim, institucionais, eles têm um objetivo único, que é rentabilizar o patrimônio dele. Então, dentro dessa jornada, quando você inicia, cara, você tem que convencer que a sua ideia, o seu negócio, a sua execução vai fazer com que, tomando aqui um exemplo hipotético, esse R$1 milhão desse investidor vai se transformar em 100 milhões em tanto tempo. Então, a jornada ela acaba sendo muito nessa linha. E aí, olhando para a ponta investidor. Quando a gente olha para o negócio em si, o negócio ele vai fazer sentido, ele vai... acho que aqui fica claro que é um modelo de negócio de escala. Cara, como que eu faço R$1 milhão hoje que eu estou colocando nessa empresa se transformar em 100 milhões? Então, você precisa fazer com que o negócio cresça e cresça em receita não com a mesma proporção que os custos e as despesas ali do negócio. Então, que a gente chama de abrir a boca do jacaré, né? Então, cresce em PG a receita e os custos ali numa progressão aritmética. Então, quando você abre essa janela, aí a gente tem grandes cases, pega sei lá... cara, aí tem cases de produto como o nosso, sei lá, uma Vetex, por exemplo. Então, um case de sucesso que iniciou aí em 2000, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e agora abriu capital lá na Nasdaq. Então, passou por várias etapas dentro dessa jornada aí de capital de risco, e entre private equities, que aí são outras fontes aí de funding. E aí eu penso que o fundo que investe no início geralmente é o fundo que está tomando mais risco. Só que a pessoa que mais toma risco, e às vezes no início, investimento anjo, são pessoas físicas que investem nas empresas, mas quem mais está tomando risco é o empreendedor. Porque além do capital dele que está aportado e o custo de oportunidade, porque provavelmente se ele fosse trabalhar numa outra empresa, ele teria um salário maior do que o salário que ele tira nos anos iniciais dessa empresa. Eu até costumo brincar que... Brincar não, é uma coisa que realmente eu acredito que existem 4 recursos principais, que é o dinheiro, conhecimento, saúde e tempo. E os 3 primeiros, na grande maioria das vezes, a gente consegue resgatar de alguma forma, mas o tempo não. Dificilmente uma pessoa com 60 anos vai ter o mesmo vigor que ela tinha aos 30 anos. E quanto mais tempo você gasta na sua empresa, mais você está tomando um risco de vida, de longo prazo. Sendo que a maioria das empresas não vingam, né? Grande maioria das empresas hoje no Brasil quebram. Perfeito. E para mim o tempo é o recurso mais importante que a gente tem. E aí quando eu olho para o cenário das startups, eu vejo algumas que
têm só um PowerPoint, uma ideia e já buscam alguns fundos de investimento. Em contrapartida, tem outras que esperam a ter uma receita, aprovar alguma tese, para na hora que entrar um investidor e ele aportar algum dinheiro, comer uma fatia menor do quadro acionário dessa empresa. Na sua opinião, existe um momento certo de buscar um investidor ou depende se está quebrando, se não está quebrando, se você quer ganhar tempo ou se você não quer ganhar tempo? Por que busca o investimento no início de uma empresa? Cara, depende muito da tese. E aí eu acho que o primeiro passo, assim, acho que é legal do que você trouxe ali com relação a saúde, tempo, dinheiro. Eu vou voltar para aquele ponto com relação ao autoconhecimento. Então, as pessoas às vezes, né, a turma acha que, cara, a única forma de eu ganhar dinheiro, a única forma de eu preciso empreender, preciso... cara, tem uma questão de perfil. Então, eu acredito muito que as pessoas elas têm um perfil específico que vai se adequar e não tem certo e errado, tem o adequado a uma determinada carreira profissional. Então, eu vejo muita gente que entra dentro dessa jornada e fala, puta, não, eu vou construir aqui um negócio, eu vou captar, vou dominar o mundo. E, cara, o cara não tem perfil para isso, o cara não tem estômago, o cara não tem tem os soft skills, não sabe gerir um time, não sabe construir um time, não tem uma visão de longo prazo, e não tem problema você não ter. Cara, não é um problema você trabalhar lá na Microsoft, fazer carreira na Microsoft, cara, você pode ser um puta executivo, se tornar um CEO de uma empresa, é uma outra carreira, é diferente. Só que o que acontece hoje, no momento que a gente vive, é que a turma é muito ansiosa. Então, cara, o cara quer com 30 anos estar ganhando dinheiro, o cara está com 10 milhões de reais, ganhando 100 milhões e com empresa valendo um bi, um unicórnio. Então, essa ansiedade acho que impacta muito e as pessoas se frustram. Então, o que acontece cada vez mais é que as pessoas elas estão cada vez mais frustradas, porque, cara, é muito difícil, é muito complexo, é muito... Acho que aqui, tirando, né, desculpa o bom, cara, é foda você empreender no Brasil, é muito difícil, é difícil captar, é difícil você validar um negócio, é difícil você entrar em grandes clientes, tudo é muito difícil. Então, se você não tem um perfil para esse negócio, e aí, cara, como é que eu descubro se eu tenho um perfil? Cara, vai estudar filosofia. Então, vai se conhecer, porque nesse autoconhecimento você vai entender onde que você vai se encaixar melhor, onde você vai ser mais feliz. E aí, voltando ao que você trouxe, cara, tempo, saúde, cara, esse é o nosso principal valor aqui É aí que está o que a gente tem que cuidar, porque o tempo passa, nossa saúde aí ela pode ser ou não impactada, né, negativamente e, cara, talvez eu não esteja trilhando a melhor jornada para minha vida. Então, acho que aí falando um pouco sobre esse ponto. Com relação a por que as empresas elas captam, por que elas buscam porque elas fundraising, né, que fundraising por que elas levantam capital? Empresas, aí tem algumas diferenças entre empresas de produto e empresas de serviço. No geral, as empresas de serviço elas conseguem se autofinanciar por mais tempo. Então, elas não passam por essa rota de VC. As empresas de produto, né, por um outro lado, elas passam por esse momento porque o desenvolvimento e a construção de produtos, de software, ou até mesmo de um hardware, custam caro. Então, você precisa de capital para você continuar crescendo, escalando o negócio. Então, são duas vertentes. Então, né, não existe uma regra, existem exceções, mas no geral é mais ou menos assim que funciona o jogo. Vou falar um pouco sobre a empresa de produto, né, que é onde eu estou inserido. Para você construir, para você validar, para você entrar em toda aquela jornada de product market fit, como é que eu começo a entender quem são os meus clientes, como é que eu vou ao mercado, como é que eu construo uma máquina de vendas, o desenvolvimento de software custa caro porque demanda profissionais qualificados, tudo isso demanda capital. Então, essa demanda de capital faz com que seja necessário você captar um investimento, porque é descasado o quanto você consegue vender, trazer clientes e o quanto você precisa investir para trazer cliente, ele descasa. Então, viram tostines, né? Não vende porque não tem vendedor porque não vende, né? Aquela brincadeira do comercial. Então, acaba sendo... Aí, como é que você resolve isso? Cara, você vai para um investidor que tem alguma liquidez, fala, cara, tô com um negócio aqui, esse é o plano, coloca o dinheiro em mim e eu vou ao mercado e em tanto tempo esse descasamento ele vai se inverter. Então, vai entrar mais dinheiro do que eu vou gastar e a gente vai ganhar dinheiro juntos. Também que a lógica de forma bem simplista sobre o porquê uma empresa de produto vai ao mercado. Empresa de serviço, no geral, a rota dela não é uma rota de VC. Não é a gente chama de VC Path, que é VC Track. Ela passa por uma outra jornada. Essa jornada ela é muito mais, menos fundraise, menos demanda de capital. Por quê?
Serviço você vende, contrata, entrega. Vende, contrata, entrega. Então o fluxo é menos descasado. O único descasamento que você tem é a exposição de caixa de pagamento de salário frente ao tempo que o cara vai te pagar lá o serviço que ele contratou. Então você consegue encaixar de uma forma mais saudável isso. Tem formas de fazer, seja ali algum endividamento bancário pequeno, que aí você consegue conservar as suas cotas, né? Você consegue tornar o cap table mais saudável para você. Assim. Então o founder, no geral, da empresa de serviço, ele tem muito mais participação societária na empresa quando uma empresa está próxima aí de um evento de liquidez grande. E aí você entrou num ponto que é a empresa começar a dar lucro ou a empresa ainda não dar lucro. Eu levantei alguns dados aqui, inclusive da Uber, que é um case muito marcante. Em 2020, o faturamento da Uber foi de 11,14 bilhões de dólares e ela deu 6,77 bilhões de prejuízo. Em 2021, ela faturou 17,46 e deu 490 milhões de prejuízo. 2022, ela subiu em 83% o faturamento dela, faturou 31,88 bilhões de dólares e deu 9,18 de prejuízo. E só em 2023 que a Uber deu lucro pela primeira vez na história, onde ela faturou 37,28, subiu em 17% o faturamento dela, que comparado aos anos anteriores parece que ela cresceu pouco, proporcionalmente, e aí ela já deu 1,4 bi de lucro em dólares. Mas se for pegar esses 4 anos, o acumulado é de um prejuízo de 15 bilhões de dólares. E aí as pessoas me perguntam, quando eu comento isso, falam, mas como que alguém investe numa empresa que foi fundada em 2009 e demorou tanto tempo para dar lucro? Por que alguém bota dinheiro num negócio que não vem se consolidando como lucro, vem crescendo sim, mas as pessoas do mesmo jeito continuam aportando? É difícil entender, né? Então, quando muita gente me pergunta também, quem está fora, né, desse contexto, não faz muito sentido. Mas qual que é o conceito, né? Onde que está ali Cara, tem outros exemplos. Uber é um excelente exemplo. Tem Amazon. Cara, a Amazon, recentemente, ela teve ali a virada dela, né? Break-even operação e começou a trazer resultado, geração de caixa operacional. Vetex, que eu comentei anteriormente, também da mesma forma. Cara, tem N exemplos de produtos, que são empresas de produto, que trazem né, que utilizam desse modelo. Pega o Nubank. Cara, o Nubank foi por muitos anos ali o patinho feio, né? Cara, eu lembro participei ativamente ali de algumas interações dessa jornada do Nubank, que recentemente virou o PNL e começou a entregar resultado. Qual que é o grande conceito? Quando você entra dentro dessa jornada, né, principalmente essa jornada de VCs, a lógica de negócio ela está muito vinculada ao futuro. Então você vende um plano futuro de negócio. E no geral, assim, os investidores eles sempre têm uma tese também de entrada no negócio. Cara, precisa multiplicar esse dinheiro, porque ele também tem um investidor na outra ponta, precisa multiplicar esse negócio em 100 vezes. A entrada nesse capital de risco, então, de novo, é o capital de risco. Então, cara, tem N cases de insucesso. A gente está falando aqui de cases de sucesso, são grandes companhias sólidas que cresceram e, cara, tinham essa virada programada. Então, no geral, esse prejuízo ele é conhecido e alinhado com os investidores. Fala, cara, estou dando prejuízo, mas estou crescendo. Quando eu fizer a virada, a gente vai se tornar um negócio tão grande que eu vou ser dono do mercado e vou me tornar a próxima Apple, cara, com valuation aí de $1 trilhão. Corrida do winner takes all. Winner takes all. Acho que resume de forma bem objetiva do motivo desses investidores estarem, cara, por que eu aposto, continuo apostando, então, cara, tá dando prejuízo, vou lá, boto mais dinheiro. Cara, eu acredito muito na tese, no negócio, e acredito que, cara, daqui a 5, 10 anos, X anos, esse negócio vai estar tão grande que a gente vai ganhar muito dinheiro juntos, vou ter uma saída ou vou continuar gerando valor aqui para os meus investidores, né? Porque, né, de novo, tem um investidor que está botando dinheiro de forma ativa, geralmente fundos institucionais, LPs, e tem o cara que está por trás que está colocando dinheiro nesse fundo. Então, a lógica de negócio é basicamente essa, está muito vinculado ao crescimento. Cara, como é que eu cresço? Tem que continuar crescendo. Acho que esse é o desafio. E aí, quando acontece essa virada, é uma virada sabida já, uma virada planejada, que é a virada de P&L para começar a geração de caixa, geração de resultado positivo. Hoje, acho que olhando para o cenário atual, a gente teve um reajuste das engrenagens, das alavancas desse mercado tanto de venture capital até de private equity, que depois eu entro um pouco nesse ponto, mas também é uma outra vertente, né, de capital. E até mesmo de DCM, ali, quando a gente olha para empresas de capital aberto, né, empresas que têm ali, que estão a mercado, né?
então na B3, por exemplo, Nasdaq lá fora ou alguma outra bolsa de valores, é de que os investidores estão menos dispostos a continuar queimando caixa, continuar queimando dinheiro. Então a liquidez no mundo diminuiu. Liquidez cara, tem menos dinheiro no mercado. Então quando tem muito dinheiro no mercado, que foi o que aconteceu há 2 anos atrás, fica muito fácil de você vender qualquer, cara, tem muito dinheiro, eu preciso colocar dinheiro em algum lugar. Então, cara, tem N case, pega o SoftBank, tem, cara, N fundos lá fora, o cara precisava gastar dinheiro. Eu conheço cases de empresas, cara, tem empresas que, com conversas com alguns colegas, conversas de mercado, falou, cara, puta, por que vocês compraram essa empresa, né? Olhando para a ICVC, né, que é um Corporate Venture Capital, são empresas que investem em empresas, tipo, ficamos investindo em mim. Falei, cara, por que você comprou essa empresa? Por que você investiu nesse negócio? Cara, mandaram investir, precisava gastar o dinheiro. Então, entrava num ponto que é bizarro, né? Então, pasmem aí, tipo, a galera vai achar meio maluquice, mas, cara, precisava gastar o dinheiro, enfia o dinheiro onde for, cara, tem um negócio ali, é legal, o cara é bacana, enfia o dinheiro, não tem problema se perder. Cara, pega a Uber, que você falou agora, que trouxe, que é um case de sucesso, há 2 anos atrás, ela adquiriu uma empresa, era complementar o negócio dela por $1 bilhão. Ela acabou de write-offar essa empresa. Write-off cara, vai trazendo por uma tradução livre ali, jogou fora a empresa. Tipo, cara, desliga essa empresa e desiste dela. Então, $1 bilhão que você pega há 2 anos atrás o investimento, você joga fora. Simplesmente, obviamente, para eles tem um dinheiro relevante, né? Mas tem menos impacto, porque eles estão em outro patamar de empresa. Mas ainda assim, você vê a incoerência e o tamanho das bizarrices que acontecem. Cara, e tem N exemplos, assim, desde menores até maiores, empresas que, cara, o cara captou com PowerPoint, sendo que, cara, o cara não tinha uma tese clara. Tem aquele exemplo nos Estados Unidos, tem até uma série agora, né, que da menina lá que captou, do JP Morgan, captou uma grana e o negócio nem existia, tipo, era tudo fake, era tudo falso. E aí a gente entra numa outra vertente, que são os caras que são estelionatários e tal. Mas acho que aqui o contexto, né, trazendo a ponto ali, que hoje os investidores, os fundos, empresas, pessoas físicas estão menos dispostas a correr tanto risco e queimar dinheiro. Então, cara, você precisa mostrar um plano mais claro. Então, hoje é mais bem recebido pelos fundos você mostrar um plano de trazer resultado rápido no curto prazo do que você crescer a todo custo. Porque antes era uma dinâmica assim, né? Cara, como é que eu cresço? Cara, não, mas tá dando prejuízo. Cara, continua crescendo. Independente se está crescendo de forma saudável. Cara, não, mas isso nunca vai parar de pé. Não, mas continua crescendo. Então aí o cara entregava resultado, consolidava para o fundo e falou, pô, cresci 500% no ano passado. Legal, então a empresa agora vale 5 vezes mais. Só que não necessariamente, porque assim, em resultado ele crescia lá e em resultado o cara tinha um resultado negativo porque ele estava queimando margem para entrar. E aí nisso, cara, muita empresa quebrou, né? E aí, de novo, o cemitério ali dos fracassados, né? Ele é silencioso. Então muita gente quebrou nesses últimos anos porque o cara entrava nessa tese de VC que era, cara, queimo capital, vou para a próxima. Esse é um ponto legal de comentar. Na jornada de VC você tem alguns steps. Então tem o primeiro step que é, fiz um seed. Vai para o próximo, fiz um Series A. Vai para o próximo, fiz um Series B. E nessa jornada, o cara ele precisa crescer, porque num determinado período de tempo, geralmente o runway ali, que é o tempo que você tem para gastar aquele dinheiro, né? Ele tem um tempo limitado, que é de 18 meses, basicamente. Então você tem 18 meses para a próxima rodada. Então, cara, cresce a todo custo durante 18 meses, gasta todo esse dinheiro que você captou, vai para a próxima rodada, só que para você conseguir a próxima rodada, você precisa convencer a turma que, cara, eu cresci e vou continuar crescendo. E aí o que aconteceu? Como a liquidez diminuiu muito, então a disposição a esse tipo de capital, a queima de caixa, a apostar, né, num risco muito alto de ganho futuro, diminuiu. Então esse bolso secou. Muita empresa que tinha feito uma rodada lá atrás, um seed, estava partindo para o Series A, quebrou. Cara, conheço pelo menos 2 empresas que aconteceu isso. Por quê? Cara, o cara foi para o Series A, falou, cara, não, agora, sei lá, captei a 50 milhões, agora eu vou a 150, 200 milhões para o Series A. Só que assim, meu dinheiro está acabando. Runway é assim, cara, eu tenho 18 meses que meu dinheiro acaba. Se eu não pegar mais dinheiro, ele acaba, porque eu estou queimando caixa. Então, dentro da minha operação, eu ganho, sei lá, entra 1 milhão, eu gasto 1,5 milhão. Então, todo mês eu tô 500 negativo. 500 negativo, uma hora o dinheiro acaba. Chegou nessa rodada, o dinheiro estava acabando, o cara não conseguiu captar, a empresa quebrou. Então, cara, eu conheço 2 casos, isso próximos a mim. Então, cara, deve ter diversos casos aí de empresas que passaram por isso.
E aí vem a onda dos layoffs. Vocês chegaram a passar por algum layoff? Exatamente. Esse é outro ponto, cara, que aí vem as ondas dos layoffs. Muitos layoffs estão diretamente vinculados a essa maluquice de capital. Então, cara, tem muito dinheiro no mercado, empresas crescem, e aí o que acontece? Pro cara, ele tá crescendo muito, ele foi lá e contratou, sei lá, muito mais pessoas do que ele tinha ali no quadro como necessidade. Cara, o que eu preciso? Se eu não consigo crescer em receita ou crescer em margem, que é difícil, cara, eu tenho o mesmo produto. Agora eu vou chegar pro cliente e falar, não, agora custa 20% mais caro. Isso não é simples. Tem toda uma construção de marca, de posicionamento, isso leva tempo. Então, o que é mais rápido de fazer? Corta a gente. Aí vem os layoffs. Então, cara, tem N casos aí, você deve ter acompanhado, né? De empresas que, cara, cortaram 500, 700 pessoas e são famílias, né? Aí entra uma vertente de responsabilidade. Cara, aí a gente pode passar aqui o tempo discutindo, porque o negócio até mais profundo, né? E Matheus, dando continuidade nesse runway que a empresa tem, por exemplo, 18 meses. Nessa próxima rodada de investimento, geralmente os fundos aportam porque eles confiam nos profissionais, na equipe que está ali, ou é o produto? Porque, no meu ver, se você tem uma equipe forte de fundadores, líderes dentro dessa empresa e um mercado bom, perfeito, você consegue fazer um produto bom, você explode. Você tem uma equipe boa de fundadores, mas você não está no mercado muito bom, é muito comum a gente ver a empresa acabar pivotando a ideia inicial, acha um produto que tem fit com o mercado e explode. Mas você vê casos que tem uma empresa que inicialmente tinha um produto muito bom, tem fundadores fracos, equipe fraca e quebra. E aí, o que o fundo de investimento costuma olhar mais? É para a equipe ou para o produto final? E outro ponto, o produto você consegue medir sem ter que olhar muito para ele, né? Você vai olhar número de usuários, NPS, churn, taxa de retenção, qual que é o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Churn, para quem não sabe, né? É a taxa de cancelamento de um produto. Então, por exemplo, se a Netflix tem um número X de usuários e de assinantes, e eu cancelo a Netflix, eu sou um churn da Netflix. E aí, o que o fundo de investimento costuma olhar mais? Tem uma máxima que eu sempre compartilho, que é os fundos eles investem nos jockeys e não nos cavalos. Que é, na prática, você investir nas pessoas e não no produto ou na empresa. Então, respondendo a sua pergunta, cara, diria que 80% ali da decisão vai estar nos founders. Vai estar em as pessoas que estão ali tocando o negócio. Então, o fundo ele vai olhar para as pessoas, vai dizer, cara, quem que é o time? Como eles estão? A avaliação é muito mais com relação às pessoas do que ao negócio, o produto. Obviamente, isso tudo faz parte da análise, faz parte ali das considerações para você colocar dinheiro no negócio ou não. Mas os founders são a principal proxy ali de decisão. Sabe? Então, o produto em si, ele acaba, inclusive, penalizando em alguns casos. Né? Tem muita gente, muita startup, muita empresa que nasce com a paixão pelo produto. Então, cara, o cara é apaixonado pelo produto e não pelo problema, ou pelo negócio, ou pela dor, ou pela... Aí tem várias formas de você olhar. E aí o cara que é apaixonado pelo produto, no geral, ele acaba tendo um insucesso. E isso é visto, como os caras já estão acostumados, né? Olha muita empresa, olha muito negócio, case de sucesso, de insucesso, já tem meio que uma receita do que funciona. E aí, os fundos, eles são muito enxutos. Principalmente aí os de Venture Capital, todos são muito enxutos. E aí, dado esse formato mais enxuto de trabalho e com pipeline ali de... cara, o fundo deve olhar hoje pelo menos 100 empresas, é um fundo de VC, né? Empresas novas que entram no pipe, entram no processo ali de entendimento, qualificação e até um possível investimento pelo fundo. E aí, nessa jornada, a primeira análise, até é legal de comentar, né, que o primeiro contato dos founders com o fundo é com um cara mais júnior. Então, que vai fazer o primeiro crivo ali sobre você, sobre o produto, sobre o negócio. E se ele gostar, ele leva comitê, aí tem um comitê, aí passa pelas outras etapas, sounding round, aí vai até chegar no term sheet, que é a formalização do interesse do fundo em investir na sua empresa. Então, essas etapas que passam, né, pelo negócio, elas acabam sendo muito rápidas e é muito dinâmico, né? Então imagina, cara, eu fazer isso com 100 empresas durante um mês e eu preciso achar a empresa certa. Porque, de novo, tem alguém investindo em mim, né? Eu sou o fundo, tem alguém investindo em mim, eu preciso prestar conta. Eu preciso fazer esse capital que o cara está colocando dar certo. E aí a lógica ali que é basicamente, cara, eu vou investir... Aí depende muito da tese do fundo, né? Vou investir em 10, 100 empresas, cara, eu preciso no net, entre empresas de sucesso e insucesso, entregar o retorno que o meu acionista espera, né? O que eu vendi para ele, que o meu investidor espera.
E aí nisso, por ser um desafio, né? Você imagina a dificuldade, você avaliar todas as empresas, cara, tem um playbook, uma receita de bolo, do que eles entendem que é o que mais funciona. Então, cara, exemplo prático, se você já vendeu uma empresa, já passou por VC, vendeu uma empresa, já fez um exit, né, que a gente chama, cara, você tem uma estrelinha, um check, de, cara, você vai, com certeza sua vida vai ser mais fácil para você captar de novo. Então, você pega, sei lá, um exemplo bem hipotético aqui de luxo, o Elon Musk vai fazer uma captação, cara, vai chover gente querendo investir na empresa do cara. Então, essa receita de bolo acaba sendo bastante utilizada pelos fundos para diminuir um pouco esse risco. E aí, essa receita de bolo, ela acaba sendo... E aí, olhando para produto, olhando para os founders, cara, a primeira coisa assim, que eles olham são as pessoas. Está muito vinculado, assim, eu diria que 80%, acho que tem alguns estudos, e aí, enfim, tirando aqui, independente se faz sentido ou não, cara, mais de 80% assim são os founders. Inclusive, eu sempre falo que o networking é a parte mais importante da sua carreira profissional. É muito claro, você tem um conhecimento técnico, você já ter construído coisas, complementa muito, e a formação fica em último lugar. A não ser que você vai falar, eu fiz uma faculdade no MIT, eu fiz Harvard, fiz Stanford. Ok, aí você está mudando o patamar da conversa. Mas, por exemplo, você fez a Universidade Federal do Paraná, eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora. São boas universidades, mas elas não foram elas que me levaram para conhecer as pessoas certas, para fundar a empresa. De fato, eu tenho networking que veio oriundo da faculdade, mas não estou falando do conhecimento que veio da faculdade. Quanto que a sua formação te ajuda ou não te ajuda nisso? Hoje muito pouco. Então, por mais que seja, assim, para mim foi muito importante, foi um momento da minha vida onde meus horizontes se abriram, tive ainda, né, tenho muito contato com algumas pessoas que estiveram comigo, mas hoje muito pouco. Então, acho que, obviamente, é difícil olhar para trás e dizer, cara, se fosse por outro caminho, seria, né, o que aconteceria, isso é impossível. Mas diria que muito pouco, assim, hoje influencia muito pouco a minha formação. Acho que me ajuda, assim, por algumas características minha como pessoa, de pensamento lógico. Então, tudo isso acho que já tive, né, desde pequeno, sempre tive, mas acho que me ajudou a moldar, a formar um pouco melhor, assim, essas características que me ajudam muito hoje para ser, assim, para ter o perfil de profissional que eu sou, sabe? Para conseguir ser CEO de uma empresa. E como que foi esse trajeto, depois que você assumiu como CEO, para conseguir essa rodada de investimento? Você consegue abrir detalhes? Quantos fundos vocês conversaram? Como que foi a preparação interna para chegar nos fundos? Depois que você chegou no fundo que vai aportar em vocês, foram quantas conversas? Quantos nãos você ouviu? E até como que você clusterizou? Por quem que você quis começar? O porquê? Depois qual foi o segundo grupo que você foi falar? Porque eu tenho certeza que o primeiro pitch e o 30º, não sei quantos, depois você me fala, o 30º pitch, o 30º estava melhor do que o primeiro. Perfeito. Bom, aí vem o que eu comentei anteriormente com relação ao vídeo, né? Esse é o vídeo, então a foto de hoje, puta, deu certo. Agora o vídeo cara, assim, a gente teve toda uma construção, desenho de estratégia, que acaba sendo, né, como acho que eu comentei ali anteriormente, cara, é uma arte, né? Então acaba sendo, tem um playbook de como você conduzir um fundraise. E aí o que me ajudou muito nisso? Aí, de novo, o que eu comentei também anteriormente, mentores. Cara, para mim me ajudou muito eu ter mentores e pessoas que já fizeram, pessoas que me deram o caminho das pedras, que me direcionaram para que a minha vida fosse um pouco mais fácil. Mas ainda assim foi muito complexo, muito difícil. Para você ter uma ideia, eu falei com pelo menos 90 fundos diferentes, isso num período de, cara, 1 mês e meio, operação quebrando pau, cara, tendo que vender, cliente entrando, um monte de coisa acontecendo, porque o dia a dia não para. E ao mesmo tempo, cara, eu preciso focar nisso, porque as rodadas ali, eu falei com 90 fundos, mas, cara, cada fundo eu falei, né, uma média aí 3 vezes, entre fundos que, cara, o cara dá um PES já de largada, um cara que faz 3, 4 agendas, pede material, pede informação, pede dado, pede... Cara, o cara quer conhecer mais o sócio, quer conhecer pessoas, quer conhecer pessoalmente. Então, entre agendas e encontros presenciais foram mais de 230. Isso num período de 1 mês e meio, assim. Você imagina, você fala, cara, não faz sentido, cara. Então você imagina a loucura que era assim. Ela entrava de call em call, calls de 30 minutos. Então as agendas com os fundos são de 30 minutos. Cara, 30 minutos que você precisa ali ter o seu pitch.
conversar e aí, né, nas próximas rodadas acaba se aprofundando um pouco mais, caso o fundo tenha interesse na sua tese, no seu negócio e nas pessoas. E aí, como você comentou, cara, no início a gente, dentro da estratégia, né, e aqui vem de novo, mentoria. Cara, a gente quebrou em três clusters de fundos. Então, Tier 1, Tier 2, Tier 3, que cara, a gente agrupou ali. Basicamente, o terceiro era os caras que... É forte falar que eu não queria eles, mas assim, não fazia muito sentido. O cara, investidor menos profissional, não fazia sentido para o que a gente queria, enfim, não conectava ali com o nosso perfil. E esses foram os caras que a gente começou. E na prática, cara, você pode queimar esses caras. O que é queimar esses caras? Você começa, cara, você vai errar, tem perguntas que você não sabe responder, cara, você fala errado, fala besteira, e aí você começa a ir improving, né? Você começa a ir, cara, melhorando no dia. Então, dia a dia ali, cara, eu falava, tinha dias, né, no início que falava com 3, 4, 5, 6 fundos e ia melhorando para os próximos. Então, para chegar no Tier 1, qual que era a pegada? Né? Cara, eu vou chegar no Tier 1, eu tenho que dar show. Cada agenda que eu entrar tem que ser porrada. Minha conversão no Tier 1 tem que ser muito maior, porque é os fundos que eu quero que entrem. Uhum. E aí tem uma lógica que é legal de comentar, que são fundos líderes e followers. O que é isso? Então, no geral, as rodadas, os fundos, eles são muito próximos, né? Por mais que eles olhem teses e tal, de alguma forma concorram, eles são muito próximos. Esses fundos, eles entram num consórcio, né? Tipo, consórcio é uma palavra para tentar simplificar aqui, que vamos investir junto. Então, cara, tem uma tese, tem um negócio legal, vamos investir junto. Só que tem que ter um fundo que lidera. O fundo líder, no geral, são fundos maiores, mais qualificados, que é o cara que vai puxar a rodada. Então, se você consegue já trazer um fundo líder, no geral, isso é muito louco, cara. Até te compartilhar, assim, cara, tem fundo que ele conversa com você, ele olha para o negócio e fala, cara, se você tiver um líder, me avisa que eu entro. Você fala, cara, mas você não quer saber mais nada? Você não quer saber mais sobre o negócio? Sei lá, conhecer meu sócio, saber quantos, sei lá, algum capeio. Não, cara, se tiver um líder, eu entro junto. Então, assim, esses fundos followers, cara, tem muito fundo assim, eles só entram de carona com fundos grandes. Então, eles acreditam que os fundos grandes têm uma diligência tão suficiente ali, né, que, cara, não preciso nem olhar para o negócio, eu só vou junto. Então, se o cara tá fazendo, é bom, faz sentido, eu vou colocar meu dinheiro ali. Cara, é muito doido isso. Então, esse é um ponto que você fala, cara, não é possível. Cara, tem muito fundo que faz isso. Tanto que o cara entra e fala assim, Matheus, gostei do negócio, isso, cara, agenda de 30 minutos. Me fala se tiver um fundo líder, eu coloco $500 mil. É meio que é tão simples quanto isso, assim, é muito louco, cara. E quanto que é importante escolher bem o seu investidor? Porque eu não sei agora, o que faz mais sentido? Por exemplo, você entrar com um fundo que já tem outras soluções voltadas para o marketplace, e aí ele já domina sobre o assunto e pode te alavancar mais rápido. Em contrapartida, talvez vai ter uma interferência que vocês não queiram no dia a dia do negócio. Ou faz mais sentido ir para um fundo que não tem soluções de marketplace, vocês vão ser a única, e talvez ele consiga olhar com melhores olhos o desenvolvimento da sua solução. Boa pergunta. Existe um ponto, e aí vem de novo, vou voltar lá para o ponto da mentoria, que quando a gente construiu a nossa estratégia, a gente escolheu 90 fundos. Então tem, cara, no Brasil deve ter pelo menos uns 200. Cara, mais que 200, assim, tem fundo lá fora que tem estratégia de investir em Brasil, então tem muito fundo. E esses caras são fundos que não tinham algum investimento dentro da mesma tese. Então a gente tentou filtrar, por quê? Não faz muito sentido o cara investir em duas empresas que fazem a mesma coisa. Então, na prática, ele está queimando o dinheiro dele, né? Porque, assim, as duas vão competir, enfim, não faz muito sentido no jogo ali de alocação de capital. Então, esse é um ponto que, assim, elas não investem. Então, quando a gente olha, começa a entender, assim, quais são os fundos que são os fundos mais qualificados, não é necessariamente o quanto esse cara tá... ele é legal, ou ele tá... é um cara que, assim, é difícil de avaliar a cultura, é difícil, assim, você tem contato com... É muito difícil, assim, é um curto espaço de tempo, você não consegue ter tanta interação para conseguir... Não é uma entrevista, é mais, cara, ele ali... É uma outra relação, assim, é diferente, então é muito difícil avaliar isso. O que acontece é que fundos que têm tem brand, tem os caras que são grandes marcas, que fizeram grandes investimentos, sei lá, uma Riverwood, Tiger, sei lá, uma Astela... Então, são caras que trazem uma robustez para o seu negócio. Então,
Tanto que assim, cara, se uma Stella dizer, uma Tiger, uma Riverwood, diz assim, cara, eu gostei, quero investir no seu negócio, vai ter briga de gente para seguir. Como eu comentei ali anteriormente, que é, cara, o cara que só segue. Então, esses caras te ajudam na próxima rodada. Então, assim, vou pro Series A. Cara, Series A eu tô com Riverwood, tô com, sei lá, SoftBank. Cara, assim, a sua vida vai ser mais fácil. Então, esses fundos, são para mim lá que eu comentei, na Tier 1, é a Tier 1 da grande maioria dos empreendedores. Eles acabam te puxando e facilitando sua jornada assim, ao longo do tempo, tanto em próximas rodadas e também como marca para a prova social, sabe? Prova social de, cara, esse cara investida desse cara deve ser bom o negócio. Tanto o cliente que está na ponta fala, puta, sou investida do Riverwood. Caramba, esse negócio é bom, quero contratar esse cara, né? Contratar no sentido de contratar a sua solução, né? Mas eu acredito que deve existir um conflito, porque você vai trabalhar agora o valuation da empresa. Valuation é o valor que a empresa tem de mercado. Existem algumas formas da gente trabalhar valuation, né? Tem um método de múltiplos de mercado, onde você pega o seu faturamento anual, o ARR, faturamento anual recorrente, e você multiplica por um fator X de mercado. Existe como você trabalhar pelo método de fluxo de caixa descontado, e o método de fluxo de caixa descontado, você pega 5 a 10 anos de projeção de fluxo de caixa, desconsidera risco, desconsidera inflação, você consegue montar o valuation de uma empresa. Tem como você trabalhar por valor patrimonial, que não é o caso na grande maioria das startups, porque não tem muito ativo tangível, e tem como a gente considerar, avaliar os valores de outras transições que aconteceram de empresas similares. Só que um fundo grande como o que você está citando, que são de fato os líderes, eles devem ser mais agressivos na oferta de compra, porque sempre quem quer vender acha que está vendendo barato e quem compra acha que está pagando caro. Como que fica esse equilíbrio entre ter um grande fundo que vai te ajudar em novas entradas, mas provavelmente vai ter uma discussão mais séria a respeito de valuation, ou pegar um fundo menor que vai aceitar uma fatia menor e te pagar um pouco mais? Cara, eu diria que não tem muito isso, assim. Aí é um pouco das minhas impressões de que não tem um grande desconto assim pelo cara ser um fundo menor. Então, não é... Existem algumas variáveis que vão ser consideradas. Nesse momento mais inicial, de novo, está muito no founder. E aí, um ponto que é importante de citar é que dentro dessa jornada de VC, os fundos, eles direcionam, tem já o playbook dos fundos, que é, cara, eu não vou entrar num investimento seed se os founders do negócio não tiverem pelo menos 70% da empresa. Por quê? Porque qual que é o entendimento? Fala, cara, se esse cara não tiver com vontade de fazer acontecer, com tesão, acordar ali, cara, viver aquele negócio, e aí viver aquele negócio vai estar diretamente vinculado a algum retorno financeiro futuro, esse cara pode no mês 2, no mês 3 ou no ano 2 receber uma proposta da IBM, da Microsoft, para sentar num salário, ter um cargo alto dentro dessas grandes empresas e sair fora e matar o negócio. Então isso faz com que, cara, eu só entro no máximo, então o cara vai colocar lá um determinado tamanho de capital para você crescer nesses 18 meses, só que eu só posso entrar com uma participação de 15% a 20% do seu negócio. Então eu limito um pouco e acabo crescendo o seu valuation. Por isso que tem empresa de PowerPoint, cara, o cara não tem nada, tem um PowerPoint e a empresa ali com valuation, né, avaliada em 35, 50, cara, tem casos de 100 milhões de dólares, cara, tem casos que... Onde que está isso? Está muito vinculado a esse ponto. Falou, cara, ele não entra mais que 15% a 20%, essa empresa precisa de tantos milhões de reais para chegar naqueles milestones dela, eu acredito nos founders, então, cara, eu vou colocar dinheiro aqui e vou avaliar essa empresa em 100 milhões de reais. Então, tem alguns detalhes aí dentro desses pontos, por isso que eu comentei, assim, que ele é complexo, sabe? Não é tão simples quanto, cara, eu olho a startup, e no geral a startup, assim, nesse momento seed ou até mesmo Series A, cara, tem empresa que não gera muita receita ainda. Eu conheço casos de empresa que fez Series A gerando, sei lá, menos de 100 mil reais por mês de receita, sabe? Mas estava ainda no momento de maturação, então tinha um plano consolidado, o investidor, o cara estava apostando no negócio, aposta no founder, nos founders e entende que vai dar certo. Aí tem casos de insucesso e de sucesso. E agora com a rodada que vocês tiveram, quanto que vocês planejam, não precisa de abrir os valores, mas para onde que vai um percentual do investimento? Você está querendo crescer equipe comercial,
É marketing? É pessoas? Contratar novas lideranças? Que é uma próxima pergunta que eu quero entender. Como que você fez para preparar as lideranças para o momento que vocês estão vivendo? Mas para onde que a gente vai direcionar o dinheiro desse fundo? E quanto que ele interfere para onde que esse dinheiro vai? Quando, dentro dessa rodada, né, toda a jornada ali de apresentação, enfim, toda a esteira, né, que você roda até você chegar ali, né, no term sheet, né, no interesse do fundo, você já direciona e compartilha com ele como que você vai gastar o dinheiro, que a gente chama de use of proceeds, que é, cara, como que você vai gastar o dinheiro que eu estou colocando na sua empresa. Basicamente, então, depende muito do estágio, do tipo de empresa, do que, então isso varia, né? Tem um padrão, acaba sendo muito comum ali as empresas investirem em 3 principais, em S&M, que é Sales e Marketing, vendas e marketing, produto, se a empresa for de produto, e aí uma vertente que são pessoas e operação. Então, geralmente ele quebra o 100% ali dentro dessas 3 frentes. E aí cada uma delas ali com seus, né, varia de acordo com cada momento, com cada negócio, com cada empresa. A gente não sai muito fora, assim, o que a gente vai fazer agora nos próximos anos, né, dentro desse runway aí, investir tanto em produto quanto em algumas alavancas de crescimento que a gente entendeu que são alavancas importantes para a gente crescer. Então, ele está mais vinculado a produto e essas alavancas de crescimento, que são, cara, como é que eu desenvolvo parcerias e no nosso negócio como produto, como que eu faço essas empresas me venderem? Para eu reduzir o CAC, então não necessariamente eu preciso contratar sales. Agora, tem empresas que, cara, o cara captou, o cara precisa contratar um batalhão de vendedor. No nosso caso, a gente entendeu que não é esse o caminho. Não é necessariamente eu colocar lá um batalhão de vendedores que eu vou vender mais, sabe? Então, a minha curva J, né, que é assim, como que eu faço para escalar, a gente chama de curva J. Essa curva J, ela tá nesse caminho. É a nossa convicção. Se a gente entender que daqui 6... Esse é um ponto legal, cara. Aí a gente vai acompanhando. Cara, não entregou, não conseguimos alcançar em 6 meses, a gente pivota, cara, vamos contratar um batalhão de comercial. Então, por isso está muito vinculado ali, cara, os founders são peça muito importante, né? Porque o fundo, no geral, não vai estar... Cara, ele acompanha, mas quem está no dia a dia sentindo ali se está funcionando ou não somos nós, né? O cara que está ali, né, são os founders. Minha maior felicidade no mundo é quando entra um lead e fala: acabamos de passar por uma rodada de investimento e a gente precisa triplicar nosso time comercial. Fala, graças a Deus, estou aqui para te ajudar. Cara, e liderança? Porque não necessariamente quem acompanhou e conseguiu levar o Omnicá até agora vai ser quem vai levar vocês para os próximos 2, 3 anos. Eu acho que a função do líder e a sua função é muito importante de deixar as pessoas melhores do que quando elas entraram para trabalhar contigo. Mas o fulano vai sair daqui a um tempo. Cara, tudo bem, deixa sair. O problema é se ele não sair, ele não evoluir também, né? É ruim para você de todos os jeitos. Mas o que para você é fundamental desenvolver essa liderança e como que você desenvolve para que eles estejam prontos, para que você não tenha que demitir? Sim. A incompetência custa caro, né? Então a gente, cara, às vezes você olha para outra vertente, puta, custa caro, cara, o cara incompetente ali pode matar o seu negócio. Sim. Esse ponto, aí eu vou voltar de novo à questão que eu sou particularmente apaixonado, que é a filosofia. Então, cara, você se autoconhecer vai te ajudar muito a ser um melhor líder, a conseguir encaixar na sua cabeça as pessoas certas, e você entender, né, de novo, aquilo que eu comentei, cara, como que você... onde que você entrega mais, né? Onde você está inserido que você vai entregar maior retorno para o seu negócio. Você só vai conseguir fazer isso se conhecendo. Então, cara, eu acho que zero, assim, minha sugestão aqui, cara, meu recado é, cara, se conhece para depois querer montar time, montar empresa, ter gestão de qualquer coisa, assim. Vai se conhecer. Então, acho que essa é a minha sugestão. Dentro dessa vertente, uma coisa que a gente acertou, e eu já tive case de sucesso, né? Pessoalmente, já fundei empresa, já deu errado. E aí eu aprendi um pouco com os erros, aprendi com mentores, né? De novo, a importância da mentoria ali, do cara que vai te ajudar a direcionar, né? Para trazer aí falando de pessoas, trazer as pessoas certas. A gente, cara, acertou um time muito sólido do nível 1, assim, de gestão da empresa. Então... e eu acho que assim, eu consegui fazer isso porque eu me conheci. Vou te dar um exemplo prático. Cara, eu sou muito pouco detalhista.
Então, dado isso, assim, cara, eu já conheço que essa é uma falha minha. Cara, para você desenvolver você se tornar mais detalhista, cara, você pode melhorar, mas é praticamente impossível, na minha opinião. O que eu faço? Cara, eu contrato pessoas que sejam detalhistas, que estejam diretamente ligadas a mim. Cara, isso funciona. Então, hoje meu CTO, meu COO, meu CRO, meu diretor comercial, né, vou trazer os termos mais. Mas, cara, meu diretor comercial, meu diretor de operações, meu diretor de tecnologia, meu diretor de produto, cara, todos eles são caras com perfil mais detalhista. Porque isso é uma falha que eu tenho e, cara, eu só percebi essa falha me conhecendo. Então, essa foi a forma que eu encontrei e, cara, eu consegui encaixar um time muito forte. Hoje a gente tá assim, cara, a gente tá muito sólido, tá muito forte o time. Então, os fundos ali que nos conheciam falaram, cara, o time de vocês está muito forte, cara, a gente encaixou muito bem, assim, entre complementariedades, sabe? Então, cara, eu sou o cara que sonho, o cara que tá ali, sabe, acelerado, o cara que faz acontecer, que tá com vontade, cara, o meu cara comercial, o cara que vende como ninguém, o cara que toca o processo comercial, cara, o meu CTO, o cara que entrega, o cara que tá ali no dia a dia, cara, olhando para a estabilidade do produto, cara, solidez da plataforma, e o cara de produto é o cara que tá olhando ali, cara, eu dou o futuro, ele tenta colocar isso no papel e me dizer o quanto isso é viável. Então, acho que essa complementariedade ela é muito importante assim, para o negócio. E eu acho que a gente acertou nisso com a Omnicap. E você teve empresa que você comentou que deu errado. Cara, me conta um pouco dos seus principais erros que você teve. Até pode pegar assim, ao longo da sua trajetória toda. O que você fez que você se orgulha que você acertou, mas principalmente os tombos, porque, de novo, é o filme, né? E a gente aprende pra caramba com esses erros. É isso, cara. Cara, acho que tem alguns, assim, os mais emblemáticos pra mim e me perguntam também sobre, cara, o que você aprendeu, né? O que você faria, o que você não faria, o que você daria como conselho pro Matheus lá de trás. O primeiro é com relação à filosofia, cara, estudar e se conhecer. Então, pra mim isso mudou minha vida. E acho que um ponto, assim, que aconteceu, assim, dentro da minha jornada é uma característica mais técnica, assim, de acordo de acionistas, de relação entre sócios. Essa complementariedade, cara, é zero, assim. Então, primeiro, é mais do que um casamento. Então, eu acabo sendo... Eu vivo hoje, eu respiro a Omnicap. Então, minha vida... Até estava no almoço com o investidor semana passada e o cara me perguntou, Matheus, me conta mais sobre você e tal. Você é casado? Eu falei, pô, sou casado com a Omnicap. Então, minha vida tá aqui, cara. Eu respiro, eu acordo... passo o dia pensando nisso, durmo pensando nisso, então minha vida tá ali, né? Tá nesse negócio. Então acho que essa complementariedade dos sócios, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, o momento de vida é importante. Então, cara, se você tiver com pessoas que estejam num momento de vida diferente, e não tem problema, aquela mesma vertente que eu comentei anteriormente, cara, tipo, pode ser que você não tenha um perfil, ou você não tá no momento de vida ideal para isso, sabe? Porque, cara, vai consumir. Esse negócio aqui de empreender, de startup, cara, esse negócio consome. É difícil, inclusive assim, eu tenho pra mim que é muito difícil, não vou dizer impossível, você conseguir entregar performance sem estar 100% no negócio. E aí, tem muita gente que pode me criticar pelo que eu vou dizer, mas, cara, se você tiver... não que seja um problema, né? Você ter uma família, você ter... Puta, isso é um pouco do nosso sentido da vida, né? Mas, cara, ele vai fazer com que você não esteja 100%. Vou te dar um exemplo prático, te perguntar, cara, você já teve problemas pessoais que, cara, com certeza, sei lá, sua esposa ficou doente. Cara, Sim. Você não vai estar 100% no trabalho. Você não está 100% no trabalho, você impacta o negócio, você não cresce, você não traz investidor, você não traz investidor, esse negócio não dá certo. Então, meio que essa... E aí é delicado falar sobre isso, porque, cara, na prática, assim, não quer dizer que eu não queira, quero casar, ter filho e tal, mas é momento de vida, sabe? Então, cara, se você não tiver no momento de vida certo, por mais que, o cara é certo, o cara é legal, o cara tem os skills, o cara já fez, cara, se não tiver no momento de vida certo, não vai funcionar. Então, você encaixar esse quebra-cabeça, ele é complexo, e, de novo, eu acho que a gente acertou na Omnicap, isso faz com que a gente esteja crescendo, tudo isso que a gente está fazendo. Cara, estamos ganhando cliente grande, cara, agora vamos começar um processo de ida a mercado fora do Brasil. Então, cara, está diretamente vinculado às pessoas, né? O principal ativo de uma empresa são as pessoas. E existem também quem são as pessoas que estão ao seu lado, né? Eu vejo inúmeros casamentos que de fato consomem muito da pessoa.
Ah, não, toda quarta-feira você tem que estar aqui em casa obrigatoriamente às 6 horas da tarde, porque é a nossa quartinha. E tem casamentos que te alavancam. Tem casamentos que te dão a sustentabilidade de você chegar em casa triste, ter com quem conversar, mesmo que às vezes a jornada do empreendedor por si ela é muito solitária, você não vai conseguir abrir todos os detalhes. Perfeito. Porque quem está do seu lado não entende. Tem a estabilidade de você poder trabalhar sábado e trabalhar domingo, sem ter que pensar em nenhum tipo de contatinho ou nada que você queira fazer fora trabalhar. E tem também aquela pessoa que vai te incentivar na hora que você estiver mal. Então, pode ser que complemente de fato, mas tem os casamentos que são o oposto, né? Que você tem que estar em casa, que você tem que dar excesso de satisfação, que é ciúmes demais, e aí você não pode ter um jantar com uma investidora, porque aí vai ter ciúmes. E aí, cara, esse casamento não vai te agregar para nada na vida. Então, eu acho que se o empreendedor tiver que fazer uma coisa certa, relacionada à família, escolha muito bem com quem que você quer passar os seus dias, porque perfeito. Isso é chave de sucesso ou fracasso. Cara, eu acho que tem uma questão de momento de vida, assim, aí é a opinião Matheus, né, dependendo da fase que você tiver, eu acho difícil ele não te é forte dizer isso, assim, mas eu acho difícil ele não te atrapalhar, sabe? Acho difícil você conseguir conciliar ambos de uma forma saudável. Então, o que eu comento até com a turma, cara, algumas das duas bolas vai cair. É uma escolha. Então, se cair aqui, cara, assim, é difícil você conseguir equilibrar os dois pratos, sabe? No momento, principalmente no momento que eu tô, assim, de seed, agora indo Series A, cara, esse é um momento muito delicado, assim, que vai te consumir muito, vai precisar de você. E aí, conforme o tempo passa, a empresa depende menos de você. Aí eu acho que aí você consegue conciliar de uma forma mais tranquila. Quando você traz pessoas que você confia, pessoas que, cara, você joga a bola quadrada, volta redonda, aí eu acho que as coisas começam a fluir um pouco melhor, assim. Mas acho difícil. É uma questão mais pessoal minha, assim, que por isso até, cara, uma das perguntas que os investidores fazem é com relação a você, assim, cara, você é casado, você tem filho e tal. Porque eles sabem que isso influencia, isso importa. Cara, eu tenho meu sócio, cara, que tem filho, mas ele tem uma característica, o momento que ele tá de vida, cara, assim, é claro pra ele, é claro pra gente que impacta. Porque, cara, o filho dele fica doente de manhã, cara, tem reunião com um cliente grande e não participa. Cara, impacta, porque, cara, meu melhor comercial, ele vende muito melhor que eu, esse é até outro ponto, né? Cara, trazer pessoas melhores do que você, isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, né, de novo, mentores, com o Street, lá na época da Stone com o Thiago Piau, cara, traz gente melhor do que você. Cara, ele vende muito melhor que eu. Se eu entrar numa reunião para vender no lugar dele, vai ser pior. A chance de a gente perder o deal é maior, cara, com certeza. Então, o filho dele ficou doente, cara, vai ter que cuidar do filho dele, levar o filho dele no hospital, óbvio, mas impactou o negócio. Então, assim, esse jogo que é foda, cara, é foda. E tem gente que vira e fala... Por isso de perfil. Aí, desculpa te interromper, cara, é perfil. Entenda se você tem perfil para esse negócio, cara. Não é fácil, cara, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa na minha vida. Cara, de novo, muita gente não estaria disposto a correr os riscos que eu corri para estar aqui. Tenho certeza, cara, que muita gente teria já pedido água, saído fora. Cara, porque o negócio é meio... É insano, assim, é maluco. E as pessoas falam, a vida tem que ter equilíbrio. Cara, não tem que ter equilíbrio. Mas tem que ter desequilíbrios conscientes, né? Então, se você vai passar agora 10, 12 anos nessa pegada, passa. Dificilmente você fala que com uns 80, 70 anos você quer estar nessa mesma pegada. E perfil, então, cara, eu acho que você só vai conseguir fazer isso se conhecendo. Cara, você vai entender se você tem um perfil para esse negócio. Não, eu quero casar, quero ter 5 filhos. Cara, tem problema com isso? Zero problema, cara, acho lindo. Puta, acho do caralho. Mas, cara, perfil. Você tem esse perfil? Como é que você vai saber se você tem esse perfil? Ninguém vai te contar, você vai ter que saber olhando para dentro. Então, cara, se conheça e aí você vai tomar sua vida vai ser melhor, sabe? Você vai sair um pouco dessa vertente de, puta, tem que empreender. Porque eu escuto muito isso, né? A turma olha pra mim assim e fala, nossa, eu quero começar um negócio. Eu tô pensando agora em sair, vou começar a empreender porque é o melhor pra mim. Eu falo, cara, mas vamos sentar uma hora, vou te contar como é que é esse negócio aqui. Talvez eu faça você desistir. Ou não, espero que não, né? Espero que talvez você se encontre, mas... eu vou te dizer como é que é mesmo esse negócio aqui, porque não é aquela foto bonita que tá lá no... Você vê lá, a turma captou tantos milhões, o cara tá comprando barco não sei aonde, que a galera se ilude com isso, né? Cara, é longe de ser esse negócio maravilhoso, bonito. Tem mais cases de insucesso, até mesmo empreendedor, cara. O cara deu a vida no negócio, o cara chegou com 40, 45 anos, o cara não acumulou nenhum capital. Tem vários casos, cara, muitos casos. O cara teria, assim...
teria tido um retorno maior de capital na jornada dele Mas, enfim, de novo, perfil, cara. Você só vai conhecer, só vai saber se você tem o perfil se conhecendo. Então, vai estudar filosofia. Matheus, entrando no critério de autoconhecimento, o que você planeja para o futuro? Agora o futuro é fazer o Omnicá crescer, vender, ficar vivendo na praia, bebendo água de coco e jogando beach tênis. Quais são os seus próximos sonhos? Eu gosto muito de pensar, e aí, olhando para o futuro, sobre... Eu não vejo que tem uma linha de chegada. Uma coisa que, desse processo, né, de autoconhecimento, de olhar para mim e entender, cara, por que eu tô aqui, qual que é o meu propósito de vida. Eu acho que de forma resumida, assim, o que eu consegui entender é que, cara, para mim tá muito vinculado a viver além da vida. Então, pega um Ayrton Senna, por exemplo. Cara, parece que ele tá aqui com a gente até hoje. Então tem algumas pessoas que elas seguem, sabe, deixaram um legado. Então, para mim, o que me deixa com vontade, assim, de continuar, sabe, eu acordo todo dia, assim, olhando pro futuro, é de deixar esse legado, sabe? Então, depois que eu passar aqui essa fase, nessa jornada de vida aqui na Terra, cara, eu continuar aqui, sabe? Acho que respondendo assim a sua pergunta. Então, não tem uma linha de chegada. Puta, IPO, vender empresa, cara, é continuar e deixar um legado aqui para as pessoas que forem meus sucessores aqui, né? Meus herdeiros, família, enfim. E não necessariamente só isso, né? Mas até as pessoas que conviveram comigo aqui. Maravilha, Matheus. Obrigado por toda essa conversa que a gente teve. Eu tenho certeza que quem não entende de rodada de investimento aprendeu muito e quem já entendia também reforçou alguns conceitos e conseguiu tangibilizar a prática disso, como que isso pode acontecer. Antes da gente encerrar, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Fica aqui meu contato pessoal. Então, tô lá no Instagram, é Matheus com TH, Pedrali, com 2 L's no final. E o da empresa, né? Então fica aí à vontade para todos seguirem também, acompanhar um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo, que é o Omnicá. Então, buscando o Omnicá já vai aparecer tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook, aí nas principais redes sociais. Bom, obrigado, Matheus. Vocês podem me encontrar no @Gustavo_Arantes_ no Instagram e no LinkedIn, Gustavo Arantes. Mensalmente teremos novos episódios e aqui no canal você também pode encontrar conosco. Um abraço, obrigado.